Em Kyoto, no Japão antigo, um jovem samurai chamado Takashi desabou durante um treino. Não era cansaço físico, mas algo mais profundo que o consumia. Seu mestre, Yamamoto Sensei, observou-o com atenção. Você está exausto não porque seu corpo fraquejou, mas porque sua alma está sobrecarregada. Takashi não compreendia. Ele se dedicava mais que todos, dormia menos, se esforçava além do limite. Mesmo assim, sentia-se vazio, esgotado, como se algo o sugasse por dentro. Enquanto isso, do outro lado do país, Miyamoto Musashi, o lendário espadachim, enfrentava duelos mortais, treinava sem descanso, criava obras de arte, escrevia tratados filosóficos, meditava por dias a fio e nunca demonstrava fadiga. Mais de 60 combates pela vida, nenhuma derrota, nenhum esgotamento. Qual era o segredo? A verdade é que ninguém fala sobre isso. O cansaço não vem do que você faz, mas do motivo pelo qual faz. Musashi entendia algo que o mundo moderno esqueceu: a energia não nasce do esforço, mas da harmonia. A questão não é descansar mais, e sim se perguntar: você está seguindo um caminho reto ou correndo em círculos, desperdiçando sua essência a cada passo confuso? Capítulo 1 O despertar, o momento em que a energia se esvai. Era o ano de 1604, em Osaka. Takashi tinha 19 anos quando chegou ao dojo do mestre Yamamoto, ansioso para se tornar um grande samurai. Tinha talento, disciplina e ambição. Porém, em apenas 6 meses, algo mudou. Não era o cansaço físico, que ele conhecia bem. Era diferente. Mais pesado, como um peso no peito que nenhum sono aliviava. Acordava exausto, treinava exausto, comia exausto, dormia exausto. Por que estou assim? Perguntou ao seu companheiro de treino, Kenji. Este deu de ombros. Você não é o primeiro. Muitos chegam aqui cheios de fogo e partem como cinzas. Naquela noite, após uma sessão de luta particularmente brutal, em que Takashi fora derrotado por um aluno com metade de sua habilidade, o mestre Yamamoto se aproximou. Venha caminhar comigo. Foram em silêncio até um jardim tranquilo atrás do dojo. O sol se punha, projetando sombras alongadas. Diga-me, Takashi, por que veio até aqui? Para me tornar um grande samurai. Por quê? Takashi hesitou. Ninguém jamais lhe fizera essa pergunta. Para honrar minha família, para provar meu valor, para ser reconhecido. Pare. A voz de Yamamoto era suave, mas firme. Você veio aqui para provar algo, buscar aprovação, ser visto. E isso, continuou, é o motivo de seu esgotamento. Você não treina para dominar a si mesmo, mas para impressionar uma plateia que nem sequer observa. As palavras atingiram Takashi como um golpe físico. Yamamoto pegou uma pequena pedra e a colocou na palma de sua mão. Cada vez que treina buscando aprovação, acrescenta uma pedra. Cada vez que se compara a alguém, mais uma. Cada vez que hesita, que tenta impressionar, pedra, pedra, pedra. O mestre simulou colocar mais pedras nas mãos de Takashi, até que o peso se tornou real em sua mente. Você não está cansado por treinar. Está cansado por carregar pedras que não servem para nada. Takashi olhou para suas mãos vazias, mas ainda sentia o peso. Miyamoto Musashi, disse Yamamoto, venceu mais de 60 duelos, muitos deles até a morte. Mesmo assim, viveu até uma idade avançada sem jamais se esgotar. Sabe por quê? Takashi balançou a cabeça. Porque lutava para se compreender, não para se provar. Ele não carregava pedras. Sua energia vinha de seguir um caminho reto, o seu caminho, sem correr em círculos atrás de validação. Naquela noite, Takashi não conseguiu dormir. Percebeu que estava exausto havia muito tempo, não apenas nos últimos 6 meses. Cada esforço na escola para ser o melhor aluno, cada interação social para ser aceito, cada conquista para impressionar, nunca fizera nada simplesmente porque era o seu caminho. Na manhã seguinte, Yamamoto anunciou: Takashi, você passará um ano aprendendo o método de Musashi. Não a técnica da espada, mas o alinhamento da energia. A prática do Dokudo, o caminho de andar sozinho. Mas mestre, eu vim aqui para aprender a lutar.
E nunca dominará a luta enquanto seu espírito vazar energia como um vaso quebrado. Primeiro, consertamos as rachaduras. Depois, enchemos o vaso. Takashi curvou-se. Não imaginava que aquela decisão transformaria não apenas seu treinamento, mas toda a sua vida. Capítulo 2. O princípio. Do Kudo. O caminho de andar sozinho. Na manhã seguinte, o mestre Yamamoto levou Takashi a um depósito. Lá dentro, havia montanhas de equipamentos, roupas, pergaminhos, armas, tudo o que um samurai poderia precisar. Pegue o que for necessário para passar um ano nas montanhas. Takashi começou a reunir itens, roupas extras, uma espada reserva, material de escrita, utensílios de cozinha, cobertores, livros, ferramentas. Após 20 minutos, havia formado uma pilha enorme. Yamamoto observava em silêncio. Agora, remova tudo o que não for útil. Takashi olhou para sua pilha. Mas mestre, posso precisar. Miyamoto Musashi escreveu, não faça nada que não tenha utilidade. Cada posse é um peso. Cada apego, uma corrente. Tire o que poderia precisar. Mantenha apenas o que precisa. Relutante, Takashi começou a retirar itens. Metade da pilha desapareceu. Depois, mais um quarto. Por fim, restaram apenas uma espada, um conjunto de roupas, um cobertor e uma tigela. Isso, disse Yamamoto, é o primeiro princípio da energia inesgotável, elimine tudo que não for útil. Foram até um bosque tranquilo. Yamamoto sentou-se e indicou que Takashi fizesse o mesmo. Musashi vivia como um espectro. Dormia no chão, andava descalço, muitas vezes sem nem mesmo uma muda de roupa. As pessoas o achavam estranho, mas ele entendia algo que elas não compreendiam: a energia não vem de ter mais, mas de carregar menos. Yamamoto desenhou na terra. De um lado, um homem curvado sob o peso de uma enorme rocha, exausto. Do outro, um homem caminhando livremente, de costas eretas, sem carregar nada. O problema é que, mesmo hoje, na era Edo, as pessoas carregam rochas invisíveis. Bagagem mental. Carregam cada ofensa, cada comparação, cada preocupação, cada obrigação desnecessária. E depois se perguntam por que estão cansadas. Você chegou aqui carregando pedras. Yamamoto as enumerou: provar-se para seu pai, comparar-se aos outros alunos, preocupar-se com o que pensam de você, o perfeccionismo sem propósito, buscar validação em cada ação. Cada uma delas pesava no peito de Takashi. Musashi se livrou de todas. Ele questionava cada pensamento, cada posse, cada compromisso. Isso é útil para o meu caminho? Se não fosse, descartava sem hesitar. Esse é o do Kudo, o caminho de andar sozinho. Não solitário, mas livre, seguindo sua jornada sem o peso das expectativas alheias. Takashi sentiu algo mudar dentro de si. Mas mestre, como saber o que é útil? Yamamoto sorriu. Isso você descobrirá. Mas primeiro, precisa entender algo essencial. E essa verdade vai além deste dojo, além deste tempo. Sua voz ganhou uma intensidade que fez Takashi sentir que as palavras ecoavam além dele. Ao longo da história, guerreiros descobriram esse princípio: a energia não vem do esforço, mas do alinhamento. O esgotamento surge de carregar pesos que não servem a nenhum propósito. E hoje, em tempos que você nem pode imaginar, em lugares distantes desta montanha, outros enfrentarão o mesmo fardo que você enfrenta agora. Energia dispersa, foco dividido, o espírito esmagado por pedras que não precisam ser carregadas. Yamamoto olhou diretamente para Takashi, mas suas palavras pareciam atravessar o tempo. Chamar de fluxo, um estado em que a mente e o corpo se movem como um só, sem resistência, sem esforço consciente. Os cientistas de eras futuras descreverão esse fenômeno como uma harmonia perfeita entre desafio e habilidade, onde a ação se desenrola sem a interferência do pensamento analítico. Musashi não sabia disso em termos técnicos, mas sabia na prática: quando a espada se torna uma extensão do braço, quando o guerreiro não pensa em vencer, mas apenas em ser o golpe, a energia não se esgota, ela se multiplica. Yamamoto pegou uma pedra do chão e a colocou na palma de Takashi. Sinta o peso, disse.
Agora imagine que essa pedra é o medo de perder. Ou o desejo de ser admirado. Ou a dúvida se você é bom o suficiente. Cada uma delas exige que você carregue algo além do necessário. E cada uma delas rouba sua força, não porque sejam pesadas, mas porque são desnecessárias. Ele fez um gesto circular com a mão, como se varresse o ar. O fluxo não é um estado místico. É o resultado de remover tudo que não pertence ao momento. Quando você para de carregar pedras invisíveis, o movimento se torna natural. Como respirar. Como o vento que passa entre as árvores. Takashi fechou os olhos e tentou sentir o peso da pedra. Não era pesada, mas, de alguma forma, parecia sugá-lo para baixo. E se eu não conseguir largá-las? Perguntou. Yamamoto sorriu, como se já esperasse a pergunta. Você já as largou. Só não percebeu. A pedra não está em sua mão. Está em sua mente. Ele apontou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. Musashi não nasceu sem medo. Ele aprendeu a não alimentá-lo. Não é sobre não sentir, é sobre não deixar que o sentimento o domine. O medo é como um cão latindo, se você correr, ele persegue. Se ficar parado, ele perde o interesse. Takashi respirou fundo. A pedra em sua mão parecia mais leve agora, como se parte dela já tivesse se dissolvido. E como faço para não alimentá-lo? Praticando a presença, respondeu Yamamoto. Quando o medo surgir, observe-o. Não lute. Não fuja. Apenas note, isso é medo. E então haja apesar dele. Não por bravura, mas porque o medo não é o senhor da ação, você é. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Musashi escreveu, perceba o caminho como caminho, e não como obstáculo. Isso significa que o medo, a dúvida, a comparação, tudo isso faz parte do caminho. Não são barreiras. São apenas pedras no chão. Você pode pisar nelas ou carregá-las. A escolha é sua. Takashi olhou para a pedra em sua mão. Por um instante, imaginou-se jogando-a longe. Mas então percebeu que não precisava. Bastava abrir os dedos. Ela cairia sozinha. Yamamoto assentiu, como se lesse seus pensamentos. Agora você entende. A leveza não vem de não ter pedras. Vem de não segurá-las. Ele se levantou e estendeu a mão. Vamos. O treinamento de hoje é simples, caminhe sem carregar nada que não seja seu. Porque a verdadeira fadiga não nasce do que fazemos, mas do que resistimos em fazer. No 45º dia, Takashi acordou antes do sino da madrugada. O frio da montanha penetrava nas paredes de pedra, mas seu corpo não tremia. Ao contrário, sentia-se leve, como se o ar que respirava fosse mais denso, mais vivo. Enquanto se lavava com água gelada, percebeu que não havia mais o impulso de reclamar do desconforto. Apenas o gesto. Apenas a água escorrendo pelas mãos. Apenas o instante. Akvin o observava em silêncio, como fazia todas as manhãs. Hoje, disse o monge, você carregará pedras do rio até o jardim. Não são muitas. Mas você as carregará como se fossem a única coisa no mundo. Takashi assentiu. Não havia sarcasmo na ordem, nem desafio. Apenas uma instrução. Ele desceu até o rio, onde as pedras redondas brilhavam sob a luz pálida do amanhecer. Escolheu uma, pequena o suficiente para caber na palma da mão. Ao erguê-la, sentiu seu peso, não o peso da pedra, mas o peso da atenção que dedicava a ela. Cada passo era um ato completo. O contato dos pés com a terra. O balanço dos braços. O ritmo da respiração. Não havia pressa. Não havia meta além do próprio movimento. No meio do caminho, uma voz antiga sussurrou em sua mente, isso é inútil. Você poderia estar treinando com a espada. Ele reconheceu o pensamento, mas não o alimentou. Apenas continuou. A pedra, o passo, a respiração. Quando chegou ao jardim, colocou-a no chão com a mesma precisão com que a havia erguido. Akvin estava lá, esperando.
Agora, disse o monge, você entende por que Musashi lavava seus pratos depois das refeições? Não era por humildade. Era por alinhamento. Cada ação, quando feita com presença, torna-se um ato de poder. Quando você divide sua atenção, gasta energia. Quando unifica, acumula. Takashi olhou para as mãos. Não estavam cansadas. Nem sua mente. Apenas uma quietude estranha, como se tivesse descoberto um segredo antigo. O corpo não se cansa do trabalho, mas da luta contra ele. Naquela noite, durante a meditação, algo mudou. Antes, sua mente era um rio turbulento, cheio de pensamentos que se chocavam uns contra os outros. Agora, era como se o rio tivesse encontrado seu leito natural. Os pensamentos ainda surgiam, mas não o arrastavam. Passavam, como folhas na correnteza. E no espaço entre eles, algo novo emergia, uma clareza que não vinha do esforço, mas da ausência de resistência. Akvi notou. Você parou de nadar contra a corrente, disse. Agora, a corrente o carrega. No 70º dia, Yamamoto chegou ao mosteiro. Não anunciou sua visita. Apenas apareceu no jardim, onde Takashi varria as folhas caídas. O mestre observou por um longo tempo antes de falar. Você está diferente, disse, por fim. Takashi parou. Não havia orgulho em sua resposta. Apenas uma constatação. Não estou mais lutando contra o que é. Yamamoto sorriu. Isso é o que Musashi quis dizer quando escreveu que o guerreiro deve ser como a água. Não porque a água seja fraca, mas porque ela não resiste. Flui. Adapta-se. E, no fim, é a água que desgasta a pedra. O mestre se aproximou e colocou uma mão no ombro de Takashi. Agora, você está pronto para o verdadeiro teste. Não será uma luta. Não será um desafio físico. Será algo mais difícil, você voltará ao mundo. Takashi sentiu um leve aperto no peito. O mundo significava ruído. Significava expectativas, comparações, a pressão de ser visto. Significava a tentação de voltar aos velhos padrões. Yamamoto percebeu. Não tema. Você não será o mesmo. E o mundo também não. Porque o mundo não muda quando você muda. Mas a forma como você o vê, sim. Ele fez uma pausa. Lembre-se, a energia não vem de fora. Vem de como você se relaciona com o que está fora. Um copo d'água pode ser um peso ou uma bênção. Depende de como você o segura. Na manhã seguinte, Takashi desceu a montanha. Não olhou para trás. Sabia que o mosteiro não era um lugar, mas um estado de ser. E esse estado agora o acompanhava. Ao chegar ao sopé, encontrou um jovem samurai, impaciente, batendo o pé no chão. Você é o discípulo de Yamamoto? Perguntou, com desdém. Dizem que você treinou com os monges. Isso é verdade. Takashi olhou para ele. Não havia julgamento em seu olhar. Apenas curiosidade. Sim. O jovem bufou. E o que aprendeu lá em cima? A meditar? A varrer folhas? Ele riu. Eu treino com a espada desde 5 anos. Sei o que é disciplina. Isso de mosteiro é perda de tempo. Takashi não respondeu de imediato. Apenas observou o jovem, seu rosto tenso, os punhos cerrados, a respiração acelerada. Então, disse, você parece cansado. O samurai franziu a testa. Estou pronto para lutar. Não estou cansado. Não é cansaço do corpo, explicou Takashi. É cansaço da mente. Você está lutando contra algo. Talvez contra o que os outros pensam. Talvez contra o medo de não ser bom o suficiente. Isso cansa mais do que qualquer treino. O jovem abriu a boca para retrucar, mas as palavras morreram em seus lábios. Por um instante, algo em seus olhos mudou. Uma dúvida. Uma abertura. Takashi sorriu. Venha. Vamos caminhar. Vou lhe mostrar o que aprendi. E, sem esperar resposta, começou a andar. O samurai hesitou.
Então, com um suspiro, seguiu-o. Enquanto caminhavam, Takashi não falou sobre técnicas de espada. Não falou sobre meditação. Falou sobre pedras. Sobre água. Sobre o peso de carregar o que não é nosso. E, pela primeira vez, o jovem ouviu. O segredo de Musashi não estava escondido em templos. Estava na escolha de trilhar o próprio caminho sozinho, sem fardos, sem pesos desnecessários. Aquele pensamento ecoou em Takeshi enquanto ele abria os olhos. Ao redor, os monges continuavam imersos em meditação, mas ele sentia-se transformado. Não era apenas sobre aprender uma prática, era sobre se conectar a algo eterno. Uma linhagem de guerreiros que compreendiam que a energia nasce de dentro, não de fora. Ashiko sorriu para ele do outro lado do salão, como se tivesse testemunhado cada lampejo de compreensão, cada fragmento de integração. No 9º mês, Takeshi havia se reinventado. Acordava revigorado não porque dormia melhor, mas porque não carregava mais pedras. Treinava sem exaustão não porque se esforçava mais, mas porque se movia sem resistência. Trabalhava por horas não porque as tarefas fossem fáceis, mas porque estava inteiramente presente. Os monges disseram a Yamamoto, ele está pronto. Agora entende o alinhamento. Capítulo 7, a confrontação final. A verdadeira prova. Takeshi retornou ao dojo após 9 meses de ausência. Mestre Yamamoto o recebeu com um aceno sereno. Amanhã, você enfrentará a sua última prova. Não será um treino de esgrima. Será combate real. A Ronin havia aterrorizado as aldeias vizinhas. Um espadachim habilidoso, perigoso. Vários samurais o haviam desafiado. Todos perderam. Alguns morreram. O magistrado local pedirá a intervenção de Yamamoto. Yamamoto escolhera Takeshi. Naquela noite, o velho Takeshi teria se consumido em ansiedade. E se eu perder? E se morrer? E se não estiver pronto? Mas o novo Takeshi adormeceu em paz. Preparou-se sem agitação. Pensou apenas, responderei ao que é. O resultado está além do meu controle. Eu controlo apenas a minha presença. A confrontação. No dia seguinte, na praça da aldeia, o Ronin Nakamura aguardava. Um homem conhecido por sua eficiência brutal. Takeshi se aproximou, fez uma reverência e desembainhou a espada. Nakamura riu. Você é jovem. Morrerá jovem. Takeshi permaneceu em silêncio. Centrado. Presente. O combate começou. Nakamura atacou com intenção letal, golpes mortais, sem contenção. Mas algo extraordinário aconteceu. À medida que a luta avançava, Nakamura se cansava. Sua respiração se tornava ofegante. Seus golpes, menos precisos. Takeshi, por outro lado, permanecia fresco, calmo, como se estivesse apenas aquecendo. Isso confundiu Nakamura. Ele estava acostumado a dominar adversários com pressão agressiva. Mas Takeshi não resistia, ele fluía. Não lutava com mais força, respondia com precisão. Após 10 minutos, uma eternidade em combate, Nakamura ofegava, seus movimentos desajeitados. Takeshi viu a abertura. Um golpe preciso. Desarmou Nakamura por completo. O Ronin caiu de joelhos, derrotado, mas vivo. Como? Arquejou Nakamura. Sou mais experiente. Mais forte. Como não está exausto? Takeshi embainhou a espada. Por que eu não estava lutando contra você? Estava presente em cada momento. Você lutou para vencer. Vencer consome energia. A presença a cria. O magistrado agradeceu. Os aldeões celebraram. Mas Takeshi se afastou em silêncio, sem buscar aplausos, sem precisar de validação. Como Musashi após derrotar Sasaki Kojiro, uma ação precisa, e então seguir adiante. Naquela noite, Yamamoto explicou aos alunos. O que Takeshi demonstrou hoje é o segredo de Musashi. Ele lutou em 60 duelos, muitos até a morte, e viveu até os 62 anos sem jamais se esgotar. Não porque descansasse mais,
mas porque estava completamente alinhado. Sua energia vinha de dentro da clareza de propósito, da simplicidade de ação, do desapego ao resultado. Por isso conseguia lutar, criar arte, escrever filosofia, treinar discípulos e meditar, tudo com vitalidade inesgotável. Energia não se acumula. Ela se conserva ao remover o que a drena. A verdade final do guerreiro, a fonte da energia infinita. Anos depois, Takeshi, agora mestre por direito próprio, refletia sobre o que aprenderá. O segredo de Musashi não era complexo. Era brutalmente simples. A energia não vem do que você faz. Vem do porquê de fazer. Quando suas ações se alinham ao seu verdadeiro caminho, quando você para de se apresentar para os outros, de se comparar, de buscar validação, a energia se torna infinita. Não porque você ganha mais, mas porque deixa de desperdiçá-la. As pessoas modernas se esgotam carregando pedras mentais, comparação, ressentimento, perfeccionismo, atenção dividida, fazendo uma coisa enquanto pensa em outra, buscando aprovação externa, prendendo a paz a resultados, resistindo ao que é, desejando que o momento presente fosse diferente. Musashi conservava energia removendo tudo que não tinha utilidade, presença absoluta em cada ação, desapego total aos resultados, aceitação do que é sem resistência. Isso não era filosofia. Era um mecanismo de sobrevivência. Em combate mortal, atenção dividida significa morte. Movimento desperdiçado significa derrota. Apego à vitória cria tensão, que o torna mais lento. Musashi aplicou os princípios do combate à vida. Por isso nunca se esgotou. A verdade que ninguém quer ouvir. Você não está cansado porque trabalha demais. Está cansado porque trabalha de forma dispersa, desalinhada, ausente, carregando pedras que não servem a nenhum propósito. A solução não é descanso. É realinhamento. Pergunte a si mesmo sobre tudo em sua vida: isso é útil ao meu caminho? Se não for, remova-o. Não importa se os outros acham importante. Não importa se você deveria se importar. Se não faz parte do seu caminho, é uma pedra. Remova as pedras. Caminhe em linha reta. A energia o seguirá. O círculo se fecha. 10 anos depois, Takeshi ensina em seu próprio dojo. Um jovem aluno se aproxima, exausto, esgotado exatamente como Takeshi havia sido um dia. Mestre, treino com afinco, mas estou sempre cansado. O que há de errado comigo? Takeshi sorri. Pega uma pequena pedra e a coloca na palma do aluno. Cada vez que você treina buscando aprovação, carrega esta pedra. Cada vez que se compara, outra pedra. Cada vez que resiste ao que é, pedra, pedra, pedra. O aluno olha, confuso. Você não está cansado por treinar. Está cansado por carregar peso que não serve a propósito algum. Miyamoto Musashi lutou em 60 duelos até a morte. E todos os dias criava arte, escrevia livros e nunca se esgotou. Por que não carregava pedras? Takeshi se levanta e caminha em direção ao salão de treinamento. Venha. Vou lhe ensinar o que mestre Yamamoto me ensinou. O que os monges da montanha me ensinaram. O que Musashi sabia há séculos. E o que guerreiros de todos os tempos descobriram. A energia não vem do descanso. Vem do alinhamento. Quando suas ações, suas crenças e seu caminho apontam na mesma direção, quando você remove tudo que não é útil, a energia se torna infinita. Ele olha diretamente para o aluno, mas suas palavras ecoam além. Este ensinamento continua vivo hoje, através dos tempos. Na presença e no propósito, mantemos viva essa disciplina guerreira. Não como história, mas como prática. Todas as semanas, os métodos ancestrais de alinhamento. Todas as semanas, as práticas de remoção de pedras. Todas as semanas, o caminho para uma energia que não depende de circunstâncias. Se você sente o peso, se reconhece o cansaço de carregar fardos inúteis, caminhe conosco. Junte-se aos guerreiros de todos os tempos que descobriram que o caminho reto nunca cansa, apenas o correr em círculos esgota. Pratique conosco. Porque o segredo de Musashi não está escondido em pergaminhos.
Está na escolha de remover as pedras, caminhar em linha reta e nunca olhar para trás. O aluno se curva. Mestre, por onde começo? Takeshi lhe entrega uma vassoura. Comece removendo o que não é útil. Comece com a ideia de que você precisa de algo que não tem. Você já possui tudo o que é necessário. O que o atrasa não é a falta, mas o excesso daquilo que carrega sem perceber. Pedras que se acumulam nos bolsos, no pensamento, nas horas desperdiçadas. Remova-as. Uma a uma. O caminho do guerreiro não é feito de força sobre-humana, mas de leveza calculada. Cada passo dado sem peso desnecessário é um passo que não cansa. Cada respiração liberta de expectativas é uma respiração que não sufoca. Não se trata de correr mais rápido, mas de parar de carregar o que não serve. Construa ritmo. Não o ritmo dos outros, aquele que lhe impõem com pressa ou hesitação, mas o seu. O ritmo que surge quando você para de lutar contra o tempo e passa a fluir com ele. Quando a ação e a pausa se tornam uma só coisa, como a maré que avança e recua sem esforço. Desapegue-se dos resultados. Eles são sombras que o perseguem quando você corre atrás do futuro. O guerreiro não ignora o destino, mas não se curva a ele. Ele caminha, e o destino se revela no caminho. Se você se agarrar ao que ainda não existe, perderá o que já está diante de seus pés. Encontre a quietude no movimento. Não é preciso parar para estar em paz. A verdadeira calma não está na ausência de ação, mas na ausência de resistência. Como a água que escorre entre os dedos sem se prender, como a espada que corta sem hesitar. Movimente-se, mas não se agite. Haja, mas não se perca na ação. Caminhe sozinho. Não por orgulho, mas por clareza. Os outros têm seus próprios fardos, suas próprias pedras. Alguns tentarão lhe passar as deles, outros, roubar as suas. Não carregue nenhuma. Não permita que carreguem por você. O caminho é seu, e só você pode trilhá-lo com os pés que tem. Leve apenas o que é útil. Uma espada afiada, uma mente clara, um coração que não se apega. O resto é peso morto. Musashi não venceu 200 duelos carregando armaduras pesadas ou estratégias complicadas. Ele venceu porque soube o que deixar para trás. Este é o segredo. Não há magia, não há atalho. Há apenas a escolha de caminhar sem o que não serve. E quando você fizer isso, descobrirá que nunca mais se esgotará. Porque o cansaço não vem do que você faz, mas do que você carrega.